Zelensky tentou enganar os Estados Unidos e a OTAN com um ataque de falsa bandeira? Será realmente que Zelensky tentou incriminar os russos em relação a um míssil que caiu na região da Polônia? Isso e tudo mais vão ser investigados ainda pela OTAN, pelos oficiais, pelas autoridades da OTAN, dos Estados Unidos e também da ONU, porque se trata de uma questão muito delicada. Mas uma investigação já definida, um relatório já definido que foi trazido pela Casa Branca ontem, 18 de novembro, mostra e confirma que o míssil, o foguete que caiu na região da Polônia, apenas 6 quilômetros da fronteira mais próxima da Ucrânia, pertencia à Ucrânia. Muitos já haviam especulado, antes mesmo das investigações começarem, que se tratava de um míssil de um foguete russo. Alguns membros da OTAN disseram que essas investigações deveriam ocorrer porque se os russos realmente dispararam esse míssil de forma deliberada contra o solo, um Estado-membro da OTAN, seria um fato de um ataque contra um Estado-membro e que deveria ser respondido à altura. De imediato, o primeiro-ministro, retomando todo esse fato, o primeiro-ministro da Polônia, ele havia dito que o foguete, que o sistema que caiu na região da Polônia, em Przewodów, ele era característico de um míssil russo, de uma fabricação russa. Porém, ele não colocou diretamente como uma autoria da própria Rússia, dos lançadores russos, uma ordem de Putin, uma ordem de Sergei Shoigu, enfim, ele não caracterizou como um ataque russo. Ao contrário, Zelensky, presidente da Ucrânia, ele foi mais enfático e ele acusou diretamente os russos pelo ataque na Polônia. E ele foi muito claro em suas palavras. E isso foi causado pelos russos. Um ataque deliberado pela Rússia e que deveria ser respondido à mesma altura. E que uma reunião de emergência deveria ser feita na OTAN para tratar sobre esse assunto com muita força. E ele colocando essas palavras sem nenhuma investigação preliminar e nenhuma conclusão, como houve da Casa Branca, que vamos comentar aqui neste vídeo, e ele abriu brecha para outros Estados-membros da OTAN realizar acusações contra a Rússia e iniciar um motim ali dentro da própria aliança militar e já preparar como se fosse um julgamento, um pré-julgamento dos russos para iniciar uma retaliação, não somente política, geopolítica, diplomática, econômica, mas também física, de guerra. E isso poderia resultar, sim, numa terceira e grande guerra em toda a Europa, em todo o mundo. Porque a Ucrânia, até nesse momento, ela está sendo alvo dos russos, sim, por invadirem em 24 de fevereiro, e a participação do Ocidente diretamente na guerra vem através de equipamentos de armas, que inclusive Putin, no início do conflito, falou que não aceitaria qualquer auxílio para os ucranianos com armas de grande valor do Ocidente. E isso aconteceu e não houve nada além disso. Ele não transfixou as fronteiras da Ucrânia contra um Estado-membro, por exemplo, da OTAN, e ele somente cumpriu a parte em que ele disse que haveria um ataque em toda a Ucrânia e não seria mais uma operação militar especial, o que eu já considero como uma guerra total
no país ucraniano. Então, até nesse ponto, a Europa se safou nessa questão de guerra total. Mas esse jogo de guerra de informação, guerra híbrida, e esse jogo de manipulação que está vindo de Kiev é muito perigoso, porque está colocando uma grande organização e uma grande potência, Estados Unidos, diretamente fazendo um choque contra a Rússia. E quando houve esse ataque, esse suposto ataque em solo polonês, em que Kiev já caracterizou como um ataque advindo da Rússia, Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa da Rússia, ele foi muito forte em suas palavras e disse que o Ocidente e Kiev quer iniciar um conflito que eles não podem tomar conta, porque as proporções serão gigantescas, e que, junto também com o ex-presidente russo e chefe hoje de segurança da Rússia, que é o Medvedev, ele deixaram bem claro que o Ocidente e Kiev querem iniciar uma retórica e culpabilizar a Rússia por algo que ela não fez, e isso pode sim gerar grandes desconfortos em todo o mundo. Porque ele disse, através de fotos que vieram da Polônia, e conseguiu destacar que o míssil que caiu na região, ele não pertence aos russos. E isso tem um motivo muito simples, porque a estrutura do míssil e o lote, a série desse míssil que foi tirado foto, que foi destacado, inclusive as autoridades da OTAN, as autoridades da ONU estiveram presentes na cidade polonesa para investigar todo esse fato, que houve sim 2 pessoas que foram ceifadas, e também, pelo que a gente pôde apurar, que as autoridades também da Ucrânia estiveram no local para tratar sobre esse assunto e também participar dessas investigações. E essas investigações resultaram numa conclusão muito importante, que tirou de cena a Rússia e colocou em cena o ucraniano, Zelensky. Porque isso criou uma rachadura dentro da organização da OTAN, porque mostra que Kiev, ou na figura do presidente, tentou manipular o jogo, tentou colocar a OTAN contra uma grande potência, e uma potência, Estados Unidos, contra uma outra grande potência, Rússia, que poderia ser muito pior, muito lesivo para toda a humanidade, principalmente para a Europa. E essas autoridades tiraram foto, entraram em contato, sim, com a equipe de defesa militar da Rússia e concluíram que não se tratava de nenhum equipamento russo, mas sim, claro, pode ser de uma fabricação soviética, uma fabricação russa, porém anos anteriores e não nesse momento. Então você tem, por exemplo, esse equipamento aqui, que é um S-300 já antigo, da era soviética, que pode ter sido utilizado neste ataque, que você tem muita característica dele, principalmente na alça. Você tem aqui esses pequenos scanners aqui. Porém, claro que não foi esse equipamento, mas você tem um equipamento muito antigo que também é utilizado tanto pelos russos quanto pelos ucranianos para interceptar outros foguetes, outros mísseis. Então, será que Zelensky utilizou este ataque, ou seja, ele promoveu de forma dolosa este ataque contra uma grande nação da OTAN, para tentar incriminar os russos de forma deliberada? Se isso aconteceu, realmente as sanções que no passado, de forma mais branda contra os russos, deveriam ser aplicadas contra Kiev. Por exemplo, a diminuição do envio de equipamentos para eles. Porém, isso não vai acontecer. Se houve de forma dolosa, provavelmente isso não vai acontecer. Eu acredito, analisando todo o cenário, que houve uma tentativa de interceptação de algum míssil ali na região russo, míssil de cruzeiro,
por realmente estar em grande altitude, e o equipamento ucraniano tentou fazer uma interceptação em uma altitude mais alta, elevada, e infelizmente não conseguiu destruir esse equipamento russo, transfixou a fronteira e caiu na região a 6 quilômetros da fronteira mais próxima da Ucrânia, como vocês estão vendo, que é Przewodo. Essa cidade ela fica a apenas 6 quilômetros, mais ou menos, da primeira fronteira com a Ucrânia. É muito perto. E, muito provavelmente, que houve uma tentativa de interceptação nesta região e que o foguete caiu ao redor aqui da cidade polonesa, ceifando 2 pessoas e destruindo um caminhão enorme, de tão forte que foi a queda deste míssil, desse foguete. Então, alguns indivíduos até culpabilizou a Rússia com um argumento muito pequeno, um argumento muito ruim, dizendo que os russos atacaram com este equipamento a Polônia através da sua própria nação. Vejam bem, olha a distância que é a região aqui perto de Lviv, na Ucrânia, onde caiu aqui o míssil supostamente da Rússia, que não é da Rússia e sim da Ucrânia. Olha a distância que essa área possui. Vamos fazer aqui mais ou menos a fronteira mais próxima. Vamos até encurtar aqui a fronteira mais próxima da Rússia. Está em torno de 615 quilômetros de distância. 615 quilômetros de distância, nem o S-400 consegue. O S-500, que está ali em desenvolvimento, quase 100%, consegue atingir muito próximo disso. Mas um S-300 não chega nem um quarto desta força, quase nem um quinto dessa força, que tem uma capacidade de apenas 150 quilômetros. Então, provavelmente, esse míssil ele estava operando ali na região de Lviv, ali na região de Rivne ou na região próxima. Pode ser que esteja ali na região de Rivne, região de Lviv, pela capacidade que ele possui de percorrer esta distância de até 150 quilômetros. Então é muito fraco dizer que este equipamento que foi achado, este equipamento que caiu na cidade polonesa, foi de origem russa. Pode ter sido, sim, um equipamento que foi desenvolvido na era soviética ou na era da Rússia, antes mesmo desse conflito. Só que dizer que o ataque foi deliberado pelos russos foi muito complicado da parte de Zelensky, que agora ele criou uma rachadura dentro da OTAN, principalmente com os turcos que já não gostavam muito bem dos ucranianos. Porque é claro que os turcos eles têm muito mais a ganhar com a Rússia do que com os ucranianos, porque poderia até colocar em risco a própria integridade da nação turca. Imagina quando essa guerra finalizar, imagina quando esse conflito terminar e vamos colocar nesta hipótese que a Rússia ela perdeu a guerra. A Ucrânia ela conseguiu, agora a Ucrânia vem com tudo na região do sul, que a Rússia está se preparando para um contra-ataque, uma contraofensiva da Ucrânia muito forte, que está querendo pegar a Crimeia de volta. Então imagina só se os russos perderem esse conflito. Veja como se ficará a situação da Turquia neste momento, sendo que ela está apoiando os russos e apoiando a OTAN contra a Ucrânia. Ou seja, se os ucranianos vencerem esse conflito, eles farão de tudo para a organização da Aliança do Norte tentar um revés contra a Turquia, porque ela foi a primeira nação que se colocou contra as retóricas de Zelensky. E será que realmente Zelensky ele atuou com um ataque de falsa bandeira? Ele que criou, antes deste conflito, antes desse ataque, uma rachadura na própria OTAN, que foi agora ampliado, que foi aprofundado com um abismo entre essa relação dentro da organização da aliança, que fez Erdogan colocar um passo à frente dos ucranianos e falar para a alta cúpula da OTAN
tomar cuidado com os ucranianos. É claro que os turcos não são flores que se cheirem. No passado, comprou equipamentos importantes da Rússia e fez com que Trump boicotasse, vetasse principalmente aeronaves F-35 para a Turquia. Mas isso mostra uma rachadura dentro da OTAN e que Zelensky agora pode ser o principal alvo. Não que isso vai fazer com que as forças, as nações da Turquia possam agora, as nações da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, vão agora parar de enviar equipamentos. Pelo contrário, vão continuar, porém, vão assumir agora uma postura mais firme com Zelensky, que terá agora, precisará de uma nova cartada, criar novos cenários para tentar realmente e novamente receber, ganhar e conquistar a confiança dos Estados-membros da OTAN, principalmente dos Estados Unidos. O que vocês acham? Vocês acreditam que houve realmente um ataque de falsa bandeira da Ucrânia? Deixe nos comentários. Ou vocês acreditam que a Ucrânia tentou interceptar um míssil de cruzeiro, um outro míssil da Rússia, falhou, cruzou a fronteira e caiu nessa cidade mais próxima ali da Polônia. O que vocês acham? Deixe nos comentários que vamos discutir melhor mais para frente. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação e espero vocês em outro vídeo com mais um tema importante, até mesmo polêmico. E também peço a ajuda de vocês para doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal aramilitaroff@gmail.com. Até o próximo vídeo.